Eu sou natural de Maurício Cardoso, Rio Grande do Sul. De lá nós viemos para o Paraná, no interior do Paraná. Viemos para Nova Santa Ana, bem no interior. Daí eles também compraram terras e mexiam com pequeno comércio, lá também em Nova Santa Ana. Na realidade nós trabalhávamos na roça e ajudava no comércio. Só que daí eu precisei estudar. Aí eu fui para São João, no Paraná. Comecei a estudar e trabalhar. Daí eu fui para São João, aí eu fiz na época o segundo grau, né? Que era contabilidade. Eu fiz contabilidade, né? Só que no momento que eu estudava, tinha um professor que falava muito do Mato Grosso. Falava do Mato Grosso, mas falava com entusiasmo e aquilo me gravou na cabeça. Eu falei, cara, eu tenho que ir para o Mato Grosso. Aí, um certo tempo, surgiu uma oportunidade para nós vir. Convidei o meu irmão para vir, ele não teve coragem, que daí ia vir só nós dois. Tá. Aí, nesse nós casamos, eu e a Clarice. Foi umas missões que teve na nossa igreja. E aí eu me inscrevi num curso de jovens e ele também se inscreveu no mesmo grupo de jovens. O Marlon nasceu no ano seguinte que nós casamos. Eu lecionava, teve uma época que eu levava ele junto na escola com uma babazinha. A primeira vez que o meu pai queria vir para o Mato Grosso, que ele sempre quis isso, eu tinha 10 anos. Ele estava vendendo a fazenda e estava vendo umas terras em Dourados, Mato Grosso do Sul. Mas afinal o negócio não deu certo. Ele só conseguiu vir depois, 12 anos depois. Um certo dia de manhã, o meu sogro estava levantamos assim, meu sogro estava na área da casa. Eu levei um choque, eu falei, nossa, será que ele vai querer levar a filha de volta, né? Daí ele falou, tem um assunto para falar com vocês aí. Beleza, vamos ver o que é. Fiquei preocupado, né? Ele falou, se eu estou vendendo a fazenda, vocês vão comigo para o Mato Grosso? Eu falei, puxa vida, era eu que queria ir, né? Ele falou assim, então pode pedir a conta da empresa, que nós vamos começar a viajar, vamos achar uma fazenda para comprar. Eu e ele viajava, volta e meia viajava um filho junto, mas era eu viajei em todas as viagens junto com ele. Passamos o Mato Grosso do Sul, viemos para todo lado, mas ele viu falar também do Sorriso. Sorriso, né? Vamos para Sorriso. Aí chegamos no Sorriso, só que não foi fácil, nós chegamos aqui e ainda não conseguimos, ele queria bastante terra, ele queria comprar bastante terra. Aí voltamos para o Paraná. Aí programamos outra viagem, daí viemos eu, o meu sogro e os dois cunhados. Aí surgiu essa área lá para frente de Boa Esperança, era uma área muito boa. Fazenda Gleba Gaúcha, Alto Runuro. Começamos a abrir, só que daí fomos se dar conta que era longe, muito longe, né? Mas eles tinham recurso, tinha caminhão, tinha de tudo, né? Nós estávamos felizes, que era um sonho também que nós tínhamos de vir para o Mato Grosso, né? Mas eu também, eu não sou de desistir assim, né? E enfrentamos com coragem. Eu já lecionava aqui, né? Aqui em Sorriso eu lecionei lá no primeiro Mário Spinelli, era pertinho da BR. Salas cheias naquela época, muita gente chegando. Era uma época que tinha poucos professores. No final daquele ano, como o seu Alberto estava fundando o distrito de Boa Esperança, né? Ele veio na nossa casa e me convidou se eu queria iniciar a escola, né? E como nós já tínhamos a fazenda, meus pais tinham a fazenda lá, e conversei com o Ademir e nós fomos. Eles resolveram vender a fazenda. Aí eu falei,
podia deixar nós por aqui com um pedacinho de terra e nós vamos ficar por aqui. Aí eles fizeram isso. Ele deixou uma área de terra para nós lá e vendeu o restante da fazenda. Aí, como minha família, meu sogro, eles foram embora, aí nós fomos se dar conta que a coisa não era muito fácil. Nós não tínhamos muito recurso, não tinha recurso. O que fizemos? Aí aconteceu o fato de sair, o Alberto Frâncio ia construir uma cidade, que era Boa Esperança, né? Aí ele veio e convidou nós para ir para lá, morar lá. A Clarice ser a primeira professora e eu ia continuar na fazenda. O que nós optamos por abrir uma lanchonete e uma sorveteria em Boa Esperança. E aí foi o gargalo da nossa sobrevivência lá. Com o comércio, nós fomos ampliando. Não demora, nós vendemos a sorveteria. Nesse momento nós já tínhamos ampliado, botado a sorveteria, já uma loja de roupa. No momento nós já vendemos isso e já compramos mais uma área de terra e conseguimos abrir um bazar. E desse bazar ele passou para o supermercado, para o mercadinho, e foi indo, foi crescendo, né? Foi crescendo bem. Lá no meio nós entendemos como era muito difícil levar mercadoria daqui para lá, a gente foi se especializando no transporte, meio de puxar mercadoria. Nós ficamos mais de 10, 12 anos, era caminhão nosso que levava a mercadoria. Só que tudo que nós levava vendia. Aí nós fomos ampliando o comércio. Aí que nós fomos fazer negócio com os grandes empresários, com os fornecedores de carne, né? E aí o negócio cresceu mais ainda. Foi muito bom. Daí quando foi agora, uns anos atrás, a minha esposa, que ela sempre pegou a direção da empresa, a Clarice, ela pegou sempre o financeiro, tudo, sobrecarregou demais. E os filhos, queira ou não queira, eles não estavam junto na empresa. Cada um estava tocando o seu negócio. Nós fizemos uma partilha em vida. E daí nessa partilha nós vendemos o supermercado para o Maico e ele assumiu a direção do supermercado. Nesse meio aí, quando eu fiquei um pouco maior, surgiu a oportunidade de eu estudar, né? Graças a Deus, na época não tinha universidades aqui em Sorriso, eu fui para Cuiabá, onde cursei Direito. Daí nisso eu me formei e a minha vontade era de vir para cá. Cheguei na Boa Esperança, eu lembro que foi uns anos que começou uma crise que deu, e eu falava, pai, mas é estranho porque a Boa Esperança tem tanta agricultura aqui, mas não tem um posto de saúde decente, não tem asfalto, o desenvolvimento não vem aqui. E ali que foi surgindo então a necessidade, na verdade não foi nem vontade, foi a necessidade de se envolver politicamente na situação. E daí teve uma eleição onde eu fui convidado para um cargo de assessor adjunto, né, da prefeitura. E surgiu então a oportunidade de me candidatar a vereador. Eu nem tinha expectativa de nada, né? E de repente, quando começou a sair o resultado das urnas, eu lembro que a Rádio Sorriso, a primeira urna que apurou foi a de Boa Esperança. E o pessoal da Rádio Sorriso falou, quem que é esse Marlon Zanella aqui, né? Sobre esse monte de voto, né? E daí, a partir dali, eu comecei o trabalho lá em Boa Esperança. A gente fica contente porque os primeiros asfaltos que foram feitos na Boa Esperança, muitos serviços públicos, a gente lutou pela MT-140, pela rodovia MT-140, enfim, muito dessa estruturação de Boa Esperança ser reconhecida como um lugar importante, foi graças ao trabalho que a gente teve a oportunidade de realizar, né, como vereador. Né? E daí o trabalho foi crescendo politicamente, e o prefeito Ari então me convidou para ser secretário de governo dele aqui em Sorriso. E naquele momento eu já não conseguia ficar com a minha família lá em Boa Esperança, eu mudei a residência aqui para Sorriso. E a partir daí então me tornei uma liderança já municipal, tive a oportunidade de ser 3 vezes vereador, sou muito grato a todos que deram essa oportunidade, porque é algo realmente muito legal, muito importante. Nesse meio também fui secretário de Agricultura Familiar de Sorriso, enfim. E com muita seriedade a gente encerrou esses 16 anos de vida pública, começou 4 anos primeiro lá como secretário adjunto, depois mais 3 mandatos como vereador, né? Foram 16 anos aí que se finalizou agora há pouco tempo e graças a Deus a gente saiu aí
tranquilo, né? Bem com nome bom também, continuando. E isso não é um fim, porque na verdade a gente está contando um pouco da história que aconteceu, mas a história ela continua, né? Vai ter muitos episódios, muitos acontecimentos que acontecerão para frente. Isso aqui é apenas uma parte da história, né? Ela não é a história completa. Nós se criamos ao redor do mercado, então eu tenho uma paixão pelo ramo de mercado por causa disso. Então sempre desde pequeno ajudando ali na medida do possível no caixa, ou empacotar as compras, a repor mercadoria. Estávamos sempre ao redor do comércio, né? Quando você se cria num segmento e você acaba pegando um amor por aquilo, né? Nós começamos outras empresas aos 18 anos aí, e acabamos que em 2019 nós retornamos para o ramo de supermercado também. Entendeu? Foi quando que a mãe e o pai eles saíram do ramo e é a paixão, é um estresse diário, mas é a paixão, faz o que gosta. Entendeu? A gente foi muito intenso, na verdade. A gente se conheceu, a gente já começou a namorar e a gente já foi morar junto. E no início eu já comecei a trabalhar com a Clarice no supermercado, e aí de lá foi assim, o tempo todo eu trabalhando junto com a Clarice, e aí depois disso o Marco acabou saindo também do mercado e acabou, né, abrindo as outras empresas, e fomos seguindo. Eu adoro, eu falo que eu não, só se tiver uma necessidade muito grande de sair de lá, mas eu pretendo ter os nossos filhos lá, criar eles lá, e assim, agora como emancipou, então assim, hoje já tem muito mais oportunidades lá, então não vai ter necessidade de sair por algum motivo, né? Então tem tudo lá. Eu vim pra cá, eu tinha acho que 10, 12 anos, e foi uma parte assim, muito importante também vir pra Sorriso, sabe? Me desenvolvi bastante, agora estou trabalhando na parte da manhã, eu fico na construtora e tento ajudar assim como eu posso, né? Também estou fazendo direito, que vai ser importante também, e espero atuar na área também, né? O meu sogro é o João Fortunato Basso, conhecido como Jango. A minha sogra é Inair Piovesan Basso, que eu tenho uma gratidão muito grande deles, que ele me convidou para nós vir para o Mato Grosso e nos deu suporte. Hoje, olhar para trás e dizer que fomos muito bem, graças a eles, né? Olha, significa a continuidade dos nossos sonhos, né? Eu e o Odemir, a gente sonhava muito e foi aqui que nós conseguimos realizar os nossos sonhos, né? Agora, a neta mais velha já está trabalhando, né? Então os sonhos continuam neles, né? Gratidão aos meus pais, em primeiro lugar a Deus, aos meus pais e à minha família, que sempre estivemos unidos, né? Pensando em progredir, e nós gostamos de nos reunir, de fazer festa. Nós somos uma família alegre. Muito unida, graças a Deus. Então, eu sou muito grata aos meus pais, minha mãe, a Simone, ao meu pai, meus avós e toda a minha família. Eu tenho um carinho muito grande por todos. As pessoas têm que ser realizadas, têm que ser felizes de algum jeito. E não adianta eu estar triste, desanimada, e não vai mudar. Se eu ficar triste, se eu ficar para baixo, eu não preciso mostrar para os outros. Não vai mudar nada para mim, né? Então, tem que seguir assim, né? Um lugar maravilhoso. Eu sempre falo que eu posso ter empresas fora, mas o meu lugar, a minha cidade é lá. Um lugar que eu gosto de viver e me deu todas as possibilidades possíveis aí para mim crescer. Foi lá. Eu amo lá. O Sorriso é o lar da gente, né? O Sorriso é aquele lugar onde a gente recarrega as energias e tem motivação para continuar crescendo e desenvolvendo. Porque a gente precisa entender que cada um tem uma missão. E a maior dificuldade é a gente conseguir identificar essa missão que cada um tem, né? E a partir do momento que você identifica essa missão, você tem que dar o seu máximo para que as coisas aconteçam, né? Igual eu falei, tive uma missão política por 16 anos, agora estamos em outra missão, em breve surgiu outra missão. E tem missão de vida, tem missão pessoal, tem missão para ajudar as pessoas, enfim. Isso aí é muito importante. E a gente precisa sempre fazer aquela reflexão, né, com Deus, conversar muito com as pessoas para a gente entender, ter essa sensibilidade de entender o que é necessário para as coisas acontecerem. Nossa, significa muita coisa boa. Na realidade, nós tivemos
muito sucesso. Foi muito trabalhado, demorado, mas não tivemos muitas derrotas. No lugar dos sonhos, né? O que eu sonhava lá na época da escola, eu consegui realizar.